Olá. A primeira vez que eu faço essa questão assim de conversar com alguém ou com milhares de pessoas, eu não sei quantas pessoas esse vídeo vai alcançar. Eu tenho um canal, né, que eu criei há muito tempo, eu não uso, onde eu tô falando do luto, né, da perda, né, da morte, das coisas, né. E às vezes a gente acha que a morte é uma coisa assim, ao físico, né? De alguém que você ama, alguém que você quer bem. E eu tô usando óculos escuros, não só, não foi um motivo por causa dos meus olhos vermelhos de chorar. Eu quebrei meu óculos e esse daqui é o único que eu tô conseguindo enxergar de perto, senão eu não conseguiria ir falar com vocês. Eu gosto de ouvir louvor quando eu tô nesses dias assim. E eu estava ouvindo dois louvores, um da Mariana Rios e estou ouvindo de uma outra cantora aqui que eu não sei qual é o nome, é Mari Borges, eu acho, né? E tem algumas músicas que me falam assim muito profundo nesses momentos que a gente se sente em solidão, sabe? É, às vezes pode ser só uma tristeza, né? No meu caso, eu já não sei. Eu sou diagnosticada com ciclotimia. E eu tenho esses altos e baixos de meu humor, às vezes parece que tudo vai dar tão bem. E eu sou muito criativa e tudo acontece. Eu tenho que ter até um caderno de ideias, porque é tanta coisa na minha mente que eu não consigo armazenar lá no HD interno, né? Mas hoje, especialmente, assim, esses dias, eu tenho sentido uma dor, assim, às vezes eu me pergunto, será que as pessoas sentem também, sabe? Porque quem olha de fora parece que tá tudo tão certo. Porque você tem um amor, ou porque você tem uma casa bonita, ou porque você tem o emprego dos sonhos, ou o carro que você sempre desejou, ou a viagem que você sempre planejou. Mas será que isso realmente está preenchendo? Será que isso realmente aconteceu da maneira que você tinha idealizado? E isso tem muito a ver com questões de expectativa, né? Quanto mais expectativa a gente cria num lugar, por algo, ou por alguém, né? Mais as possibilidades daquilo não dá certo. Pode acontecer. Porque a expectativa é algo que você joga alguém, né? Ou alguma situação e que você não tem controle, né? Você tem vontade de ser amada por alguém, mas você não tem como controlar a intensidade que aquela pessoa vai te amar, a forma que a pessoa vai demonstrar esse amor por você. E talvez ela até te ame mesmo, de verdade, dentro das limitações dela. Às vezes aquilo é a demonstração que ela pode te dar de amor, né? Uma vez eu escutei uma terapeuta, ela chama Paula Gasparini, ela tem um canal muito bom aí no YouTube, vocês podem procurar. E ela estava falando muito sobre isso de expectativa e do que, do que é o amor, né? Do que são as coisas, né? Então, às vezes a pessoa faz um esforço tão grande para te dar amor
o teu registro de amor não é aquele, então não, você não entende como amor, sabe? E eu fico pensando assim, né? Pra gente que é mais velha, eu já passei de 50 anos, então a gente fica pensando assim, pra gente que é mais velho, o que que a gente espera de um amor assim, né? O que que a gente espera que o outro faça pela gente? Mas o que a gente realmente faz pela gente? Uma vez, no encontro de casais, eu escutei um casal de pastores que tem esse ministério de restaurar casamentos, né? E falou que o homem é muito diferente da mulher, né? E estava contando uma cena que estavam viajando e passou diversas vezes por placas falando da pamonha, né? Que tinha pamonha e ela sempre chamava atenção. Olha, que placa interessante sobre pamonha. Nossa, a região aqui tem pamonha e tal. Ah, a pamonha fica daqui a 300 metros. E o marido passou pela entrada da pamonha e não parou, né? E ela ficou muito chateada, muito brava, porque ele não parou para comprar a pamonha, né? Ou para que ela comprasse a pamonha, e aí a resposta dele foi: puxa, mas você não me falou que você queria a pamonha. Ela falou: mas eu dei tantos sinais que eu queria a pamonha, né? Então, às vezes eu fico pensando assim, o que que a gente precisa fazer? Quais são os sinais a mais, né, que a gente precisa dizer para as pessoas entenderem que vai acalentar a tua alma, o que você vai receber como amor, o que você está esperando ou nem está esperando, das surpresas que você gostaria que fossem feitas para você e não são feitas. E aí isso entra para mim muito numa reflexão assim, da onde está a minha responsabilidade dentro disso, sabe? A minha responsabilidade de me bastar, de ser feliz com a minha própria companhia, de fazer aquilo que eu queria que o outro fizesse, ele não vai fazer por mim. E nessas horas eu vejo assim, tanta gente fala, né? Você vê muitas teorias de conspiração, que isso aqui é uma Matrix, que é tudo um jogo, que são só personagens num grande teatro da vida, né? E aí eu fico pensando assim, tá, é só um jogo. Essa peça vai acabar, vai começar outra. E eu fico pensando assim também nos nossos, tá tudo bem, sabe? Às vezes você quer um copo de suco de laranjada, mas aí você fala pro outro que tá tudo bem, o que você escolher tá bom. E a pessoa te traz um limão e você não gosta de limão, mas para não chatear a pessoa que fez aquilo com empenho para você, você aceita tomar a limonada. E aí você vai tomando limonada, 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 limonada. E aí você se esquece que você gosta de laranjada. Eu assisti um filme da Julia Roberts que chamava Noiva em Fuga. E foi uma parceria muito legal dela com o Richard Gere novamente. Eles trabalham muito bem juntos. E ele era um cara mais cético, né? E ela é uma menina sonhadora de uma cidadezinha pequena. E acho que ela já tinha fugido de uns 3 casamentos. E
esse jornalista tinha se metido no vespeiro, e aí ele teve que sair um pouco de cena até as coisas melhorarem, e conheceu essa personagem da Julia Roberts, e era só para ele fazer uma matéria irônica sobre ela, né, debochada, acabou se apaixonando por ela. E antes disso, né, quando ele começou nesse processo, ele começou a entender um pouco mais ela, né, que ela não era uma pessoa que simplesmente ia até o casamento, ia lá na frente e saía, né, abandonava o noivo. Teve uma cena desse filme que eles estavam numa lanchonete e a pessoa perguntou assim para ela como ela gostava do ovo. E aí ela não sabia dizer, porque naquele momento ela não estava se relacionando com ninguém. E ela gostava do ovo sempre do jeito que o outro gostava. E ele chamou a atenção dela para isso, sabe? Falou umas coisas para ela e disse: você não sabe o que você quer porque você vive a vida do outro, você vive para agradar o outro, né? E aconteceu deles se apaixonarem, deles marcarem casamento, e ela também fugir desse casamento. E ele voltou, acho que é para Nova York, e ela ficou naquela cidadezinha pequena, e ela, numa das cenas, mostrou para ele, né, que os raios que caíam na areia faziam obras de artes muito bonitas, e ele super incentivou ela, que ela devia fazer essa devia fazer uma exposição dessas artes, que aquilo realmente era uma arte e tal, né? E com essa separação deles, né, depois que ela fugiu do casamento, ela entrou nessa lanchonete, e essa cena me chamou muita atenção, que ela entrou nessa lanchonete e escolheu os ovos de 3 maneiras diferentes, para ela provar e saber como era realmente o ovo que ela gostava, né? Como era realmente aquilo que agradava a ela. Então, eu fico pensando assim, né? Se quando você tá em momentos da sua vida, profissionais ou pessoais, né? Como que você realmente, assim, gosta das coisas, sabe? Como você... O que você gosta? O que te faz bem? Porque eu acho que a pior solidão que existe, assim, é você estar rodeado de pessoas e você se sentir sozinha, sabe? E às vezes a pessoa também não entende por que você se sente desse jeito, porque ela tá dando tudo que ela pode te dar e te apoiando em tudo que ela acredita que ela pode te apoiar. E aí a gente fica assim numa sensação de tão sem sentido da vida, do que fazer, para onde seguir, para onde correr. Eu escutei uma pessoa uma vez que até me deu uma dica para eu buscar algumas ajudas externas, né? Para poder me entender um pouco melhor, e as minhas habilidades, as minhas dificuldades, né? Mas ela falou uma coisa para mim que me chamou muita atenção, sabe? Do vazio que ela sentia. E ela pensou que era porque ela não era formada, não tinha faculdade. Aí ela passou numa faculdade, na USP, em odontologia, se formou. Aí achou que essa parte
de odontologia, foi numa área de saúde, eu não sei exatamente se foi odontologia. Aí ela achou, agora eu vou ser feliz. Aí ela não se sentiu feliz. Aí ela disse, eu preciso casar. E ela namorou e casou com uma pessoa muito boa. E também não se sentiu feliz. E ela falou, eu preciso ter um filho. E ela teve um filho. E o filho não cobriu o buraco. Então vou ter outro. Também não cobriu. Então vou ter um cachorro. E também não cobriu. Então quando a gente tem esses buracos, é muito difícil da gente entender como fechar, como preencher. Ou se simplesmente deixar ele lá, porque ele faz parte também de ter um espaço vazio. E a gente vai se sentindo no meio desse caminho assim como uma fraude. E parece que a gente olha nas redes sociais, na vida dos amigos, ao redor. Tudo funciona tão certo, sabe? Eu lembro que eu trabalhei de corretora, eu vi aqueles casaizinhos que estavam comprando o primeiro imóvel, sentavam ali na minha frente com aquela empolgação e parece que um falava, o outro pensava, tudo combinava. E aí eu acho que a gente cria essa ilusão de ter isso também, né? Eu, como mulher, assim, eu penso que por mais que tenha essa questão das conquistas, do feminino, né? Se bem que eu acho que isso são coisas que são levadas assim tão ao extremo, né? A gente está vivendo num mundo tão dual, né? Até a paleta de cores, né? Até o pantone de cores, se você for pegar, é tanta nuance dentro da cor azul, né? Tantas possibilidades. Você vai pintar a tua casa, você fica com dificuldade, porque você, num primeiro momento, só queria um azul, mas você chega lá e você vê que tem diversos azuis. Então, nessa coisa de dualidade, assim, a gente fica assim, sabe? Sou feliz, não sou feliz, tá certo, tá errado, né? E é difícil, porque às vezes você acha que você não tem mais força para seguir, sabe? Às vezes você acha que você cometeu erros, que você está sendo injustiçada, ou que você está injustiçando alguém, ou que você é um estorvo na vida daquela pessoa, e você deixa a vida daquela pessoa pesada, das pessoas que convivem com ela, porque está tudo bem. E é você que está achando os pelos no ovo, é você que está achando as coisas erradas. Então eu acho, não posso falar em nome de todas as mulheres, né? Mas eu acho até infantil, né? Quando você tem a minha idade, que você passa dos 50 anos e você ainda vê tantos sonhos de meninas que não foram realizados, né? Tanta coisinha boba que você queria. Tanta coisinha de filme de comédia romântica que não vão acontecer. Porque a vida não é um roteiro de um filme de comédia romântica. E nesses momentos eu vejo assim, sabe, como que você sai disso, como você entende quem você é, se você está no caminho certo, se você não está no caminho certo.
se aquelas pessoas que fazem parte da sua vida, sejam elas filhos, enteados, maridos, se elas realmente estão dispostas a trazer você para a vida delas, real. Eu fico pensando quantas famílias realmente são pertencentes uma na vida da outra, ou são importantes uma na vida da outra. Você é só um contrato de união estável, um contrato de casamento, um pacto nupcial, um contrato de que eu ponho a comida em casa e você cuida de tudo, um contrato de que eu sou filho e que você tem a obrigação de cuidar de mim até o resto da vida. E eu não preciso olhar suas necessidades como mãe, como mulher, como pessoa. Porque você só está aqui para ser a mãe, o pai, o padrasto, a madrasta. Você só está aqui para me servir. Você só está aqui para deixar a nossa vida mais confortável. Você só está aqui para que eu esteja com uma rede de suporte para eu realizar os meus sonhos. E que você dá no papel que você escolheu. Porque você quis casar, porque você quis namorar, porque você quis noivar, porque você quis estar aqui. E esse é o preço que você vai pagar para estar aqui com a gente, né? Então eu fico pensando um pouco nessas coisas de ilusão da vida, sabe? Eu fico assistindo aquele Casamento às Cegas. E muitos anos atrás, nossa, muitos anos atrás, eu pensei assim, né? Eu falei, nossa, olha, vamos escrever num programa desse, porque quem sabe assim a gente ache realmente o amor, né? Não que eu não tenha, por 50 anos de idade, ter, assim, não tenha tido a oportunidade de encontrar o amor, eu acho que eu encontrei sim, eu seria injusta se eu dissesse que não. Mas foram muito mais sofrimentos, sabe? Foram muito mais amores platônicos, foram muito mais abrir mão, né? De ser quem eu sou, de fazer o que me dá prazer, de evitar problemas, né? De viver em paz, né? De ser a mulher sábia. E tem uma, agora eu não vou lembrar, eu acabei desligando aqui meu computador, mas eu tenho um capítulo, um versículo de Provérbios que fala muito isso, né? Que é melhor para um homem viver no telhado do que viver do lado de uma mulher rabugenta, né? E o que a gente precisa fazer para não ser rabugenta? É não reclamar da louça que fica lá 1, 2 dias, ou que fica lá quando a pessoa acha que vai precisar lavar, é de pedir para não fazer certo tipo de coisa, que aquilo vai dificultar o seu trabalho. É você mostrar a realidade das coisas. O que é ser uma pessoa rabugenta? Que tira a paz do outro. É uma responsabilidade muito grande quando você
recebe isso nas costas, que você tira a paz do outro. E às vezes você tira mesmo porque o outro é feliz. Se você não estiver em casa para fazer o almoço, eles vão abrir a carteira e eles vão comprar o almoço pronto. Se você não estiver em casa para limpar a casa, eles vão pagar para outra pessoa fazer. E eventualmente algum carinho que você possa dar, eles também têm onde buscar. E eu não estou falando isso em relação a um homem e uma mulher relacionada a um homem. Eu estou falando das duas partes, dos homens, das mulheres. E aí eu vejo assim, aonde a gente vai buscar força na hora que acontece esses tipos de coisa? E por isso que eu tive vontade, assim, de falar com vocês hoje, sabe? Porque eu coloquei os louvores para ouvir, para aumentar minha frequência, para eu poder me sentir um pouco melhor. E eu ouvi uma música, assim, tem muitas músicas que eu gosto, depois se eu continuar postando vídeo, eu vou separar para vocês uma playlist que me faz, assim, muito bem, sabe? Uma playlist que me faz, assim, me sentir muito bem. E eu encontrei essa música aqui, deve ser antiga, não sei, mas achei bem interessante. Quando a gente percebe que a gente tem que jogar a toalha, sabe? Que é só Deus mesmo para Ele poder te sustentar de alguma forma. E eu vou colocar uns pedacinhos aqui para vocês e comentar, que deve ter direitos autorais, mas se o vídeo conseguir rodar, eu acho que é bem interessante para uma reflexão. Estão me perguntando se eu tô bem e como andam as coisas por aqui. Essa música já começa assim, né? Como as pessoas perguntam, você tá bem, né? Como que você responde? Você sabe se você tá bem de verdade? Ou você tá destroçada e você vai falar que tá bem só para que o outro não sinta que tá sendo um carrasco na sua vida, tá acabando com a sua vida, né? E que ele não pode se sentir assim, ou ela não pode se sentir assim, porque ela é boa demais para não suprir a vida de alguém. Não que alguém tenha que suprir a sua vida e a gente mesmo deveria se auto-suprir, sabe? Mas qual é a tua posição quando você tá assim, com uma pergunta dessa? Você mente para você mesmo? Você não sabe o que dizer? Você diz que não, com medo de como vão receber aquilo? E se vão querer te fazer algo para que te ajude a se sentir bem e você se encontrar bem com você mesmo, encontrar o seu caminho? Ou simplesmente vão te encher de isso não dá, você tá infeliz e não sei o que, e vai não sei aonde, enfim. E vai fazer você se sentir pior ainda do que você já tá.
Sinceramente, pai, não respondi ninguém. Na realidade tá tão difícil pra mim. Eu lembro que, assim, eu já fui evangélica durante um tempo. E foi a última religião, assim, que eu posso falar que eu frequentei, verdade, assim. E eu sempre tive uma dificuldade muito grande de saber, assim, o que é orar, sabe? Eu falava, nossa, eu não sei orar. Eu via as pessoas orando, parece que elas tinham a palavra certa, as coisas certas. E eu não sabia orar. Mas essa música aqui, esse pedacinho aqui, esse início aqui, para mim é uma das orações mais bonitas e que me ajuda a falar com Deus, sabe? Ou com esse ser interior, ou com essa centelha divina, ou com a consciência cósmica. Eu não sei o que te liga com o divino, mas escuta esse pedacinho aqui para vocês. Estão me perguntando se eu tô bem e como andam as coisas por aqui. Sinceramente, pai, não respondi ninguém. Na realidade tá tão difícil pra mim. Jesus, não quero contar pra ninguém as coisas que eu só conto pra ti. Mas quando me perguntam se eu tô bem, eu lembro que eu tô pra desistir. E quando me perguntam se está tudo bem, eu lembro quanto está difícil pra poder lutar. E passo um filme aqui, das noites sem dormir, dos choros escondidos que ninguém pode escutar. Mas pai, tu sabe das feridas que eu carrego. Essa para mim é a oração mais linda que eu já ouvi. Porque não adianta você contar para ninguém das feridas que você carrega. Que elas, na primeira oportunidade, vão tocar nelas e abrir todas. Alguns confrontos que só tô assistindo e ninguém vê as marcas que eu levo. E quando me... Esses confrontos que a gente tem com a gente mesmo, né? Como agora, nesse momento. Como talvez você que está vendo esse vídeo está tendo. Perguntam, eu respondo assim. Eu respondo assim. Eu tô bem, porque tem alguém que sempre fica aqui. Quando tudo só piora, é ele quem me faz resistir. Eu tô bem, porque tem alguém que não vai me deixar. Eu já tive perdas bem significativas. Quando a gente põe a expectativa da gente em coisas desse mundo, seja numa pessoa, num trabalho, numa carreira, num amigo, numa pessoa da família. Isso tudo é findável, isso de tudo pode chegar ao fim. Você pode estar no melhor do seu casamento e a sua companheira, seu companheiro partir. Você pode estar no auge do teu trabalho e aquele projeto ser simplesmente abortado, aquele emprego ser perdido. Então, se a gente não tiver alguém que realmente esteja ali pra gente a qualquer momento, que você possa compartilhar o que foi bom,
E os momentos que são ruins, é muito difícil de você seguir. Porque às vezes você acha que você tem um alicerce ali e não tem. É ilusório. Principalmente quando você joga isso para uma pessoa, porque aquela pessoa também tem a dificuldade dela e muito provavelmente já deve estar jogando um monte de expectativa em você. E talvez você seja uma corta-bamba para ela também. E quando alguém me perguntar se tá tudo bem, por mais que não está, contigo eu sei que vai ficar. Eu tô bem, porque tem alguém que sempre fica aqui. Quando tudo só piora, ele quem me faz resistir. Eu tô bem, porque tem alguém que não vai me deixar. E quando alguém me perguntar se tá tudo bem, por mais que não está, contigo eu sei que vai ficar. Aqui a gente está falando de esperança, né? E se a gente não tiver aonde se segurar com algum tipo de esperança, você não aguenta ficar aqui nesse mundo, sabe? E aí eu vou falar para vocês com quem já quis ir embora daqui várias vezes, que já tentou ir embora daqui várias vezes, que já teve doenças graves que poderiam ter me levado daqui. Se você não tem essa força para você deitar no colo, essa centelha divina que muitos dizem, essa coisa que está dentro de você, que te fortalece, te faz crescer e faz às vezes você tomar as decisões mais difíceis e mais doloridas da sua vida. Você realmente não vai aguentar. Mas o que eu aprendi de tudo isso é que mesmo que você esteja assim, como eu, confuso, desiludido, triste, sem entender porque você dá uma coisa e não recebe o mesmo de volta. Sem entender porque umas pessoas vêm dentro de umas famílias assim tão comercial de margarina, mesmo milhares de pessoas falando que não existe. Mas sim, existem pais zelosos, mães zelosas, irmãos que querem saber de você, familiares que querem seu bem, pessoas por quem você se apaixonou e que se apaixonaram na mesma intensidade por você e querem fazer por você o mesmo que você faz por elas. Mesmo que você tenha essas dúvidas e ache que você não esteja nesse mundinho certo, assim, cor-de-rosa, mundo da Barbie, né? Interessante o filme da Barbie, né?
Todo dia você acorda, abre o olho, levanta os braços e tudo se encaminha. Mesmo que você, nesse momento, você tenha sentido que isso não é para você, que você não é merecedor, e não importa os motivos, isso tem coisas que a gente tem que ver muito mais a fundo. Mesmo que isso ocorra com você, pelas coisas que eu já passei na vida, eu tenho algo a te dizer assim, que deixa o caminho correr, o rio seguir seu fluxo. Não tenta impedir, não. A vida tem muitos mistérios. E a gente não sabe realmente o que é lá na frente. Quando a gente for embora. Talvez seja pior do que você está vivendo aqui. Que aqui você ainda tem direito de escolhas. De uma conversa, quando realmente existe alguém que esteja disposto a escutar e transformar-se a algum sentimento verdadeiro. Mas há muito tempo que eu busco falar de assuntos de você querer acabar com a sua trajetória nesse mundo aqui, sabe? E eu nunca vi um jeito de falar isso, como eu poderia falar isso, e eu acho que hoje eu encontrei. Então, se você está pensando nisso hoje, só por hoje tenta te dar mais uma chance. Só por hoje deixa o universo te mostrar outras possibilidades. E amanhã, se você acordar de novo, achando que essa é a única solução, só por amanhã, tenta deixar o universo te mostrar outros caminhos. E a todas as manhãs, vai fazendo isso. Vai dizendo que é só por hoje. De repente, eu gosto muito de ouvir uma pessoa que fala da filosofia do Ho'oponopono, que eu acho realmente muito boa. E que eu confesso que eu não consigo ser disciplinada para fazer. Mas ela fala sempre assim, né? Que tá esperando a vida surpreender ela naquele dia. Então, assim, deixa a vida te surpreender. Às vezes você tá achando que não tem mais saída, e tem. Não seja tão cruel com você, tão duro, querendo assim resolver tudo no impulso, de uma única vez, de um único momento, achando que tudo vai se resolver a passe de mágica. O único narizinho mágico da feiticeira, ela já ficou lá há décadas atrás. Obrigada por me ouvir. E se ouça também. Dê essa oportunidade para você. E quem sabe você, nos comentários, não vai repartir os milagres que aconteceram na sua vida.
porque eu sei que na minha também um dia vai acontecer. Eu vou deixar o finalzinho dessa música para vocês. É que a tua presença me faz, em meio às guerras, ficar em paz. É que a tua presença me faz no deserto estar e ficar em paz. Até logo para vocês. Se você não pular esse vídeo, vamos...